Olá, a paz do Senhor para todos. E nos fala o pastor Jefté. Amados irmãos, eu venho trazer, na verdade, uma forma de discernir entre o que é certo e o que é errado dentro da pregação da palavra, Vamos colocar assim, porque às vezes nós distorcemos muito, o que se diz respeito à pregação da palavra. No Antigo Testamento nós encontramos algumas situações onde depois que a lei foi implantada no meio do povo, depois que a lei foi instituída para criar algumas ordens dentro da sociedade daquela época, houve-se algumas coisas que foram implantadas e que no decorrer do tempo as pessoas foram entendendo que aquele jugo estava muito pesado, ao ponto de os próprios doutores da lei não ter condições de suportá-lo, de carregá-lo. E falo isso em questão na atualidade, algumas igrejas, não vou citar nome, mas algumas igrejas, ficam presos a certos tipos de costumes, porque uma coisa a gente tem que entender, que há uma diferença entre doutrina e costume. A origem da palavra doutrina é justamente ensino, estudo, um ensino onde a gente pode seguir como regra de fé e prática. Isso chama-se doutrina, regra de fé e prática. Doutrina nós vamos encontrar na palavra de Deus, e costume foi justamente algo que o homem imprimiu, na religião, na verdade, onde algumas igrejas adotam alguns tipos de ensinamentos, de costumes, de posturas, de regras que na verdade não são bíblicas, são regras formadas com o nome costume, mas muitas vezes as pessoas levam isso como se fosse doutrina, ensinam como se fosse doutrina, e muitas pessoas, por falta de conhecimento, entendem isso como doutrina. Mas é justamente isso que tem trazido problemas, na atualidade. Porque o que eu vou comentar aqui, na verdade, são fatos que realmente são preocupantes, muito preocupantes. Imagina só que nós pregamos uma palavra que fala que Deus é amor, que fala que Deus é justiça, que fala que Deus, Ele é um Pai, A Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus e fizemos essa confissão pública, nós agora temos o direito, porque a Bíblia diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eu vou explicar um pouquinho dessa parte também. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Ou seja, a partir desse momento, nós tomamos a posição de filho de Deus, Então, nós temos agora algumas atribuições, como Deus como amor, Deus como Pai, Deus como misericórdia, Deus como longânimo, Deus como um ser supremo, de braços abertos para salvar a humanidade,
Muitos não entendem isso, para salvar a humanidade, para trazer vida, para trazer alegria, para trazer paz, para trazer assim, aquele que estava perdido. Jesus usa muito isso, aquele filho que estava perdido foi achado, né? Então assim, quando você se encontra numa situação dessa, você precisa verdadeiramente ouvir que Deus, ele é misericordioso e assim, fez uma obra salvífica tão grande, tão poderosa, que foi mandar o seu filho, né, Jesus Cristo, morrer por nós. Morreu, derramou seu sangue por nós, fez esse sacrifício para que hoje eu e todos nós, na verdade, tenhamos acesso a essa tão grande salvação, que é quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, e Ele vai cuidando de você, Ele vai trazendo para você as realidades das coisas da vida material e da vida espiritual. E dentro desse contexto de vida espiritual vem a ação do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu me pego pensando, quando muitas igrejas, né, oprime as pessoas ou aprisiona as pessoas. Se Jesus veio para libertar, algumas igrejas aprisionam pessoas, né? Alguns líderes têm uma ideia na cabeça de prender a pessoas a dogmas, a costumes, a liturgias que se tornam rituais, se tornam algo que é obrigatório e se torna algo, a gente fica parecendo um robô, porque não, tem que fazer assim, senão Deus não recebe, tem que fazer desse jeito aqui, senão Deus não recebe. Amados, sim, tem muitas coisas que Deus, ele abomina, né? Uma das coisas que Deus trouxe através do seu Filho Jesus Cristo foi mostrar para nós que o importante não era, na verdade, cumprir aqueles mandamentos todos. E ele mostra assim, melhor é se resumir em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você tiver essa condição de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, os outros mandamentos, eles vão começando a fluir dentro de você, porque você se sente bem em ser justo, se sente bem em não roubar ninguém, não furtar ninguém, né? Não ser um estelionatário, certo? Comprar e pagar, né? Não cobiçar a mulher do teu próximo. Muitas coisas vão acontecer na tua vida a partir do momento que você ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. A partir daí vem os princípios que vão acontecer. Você vai se tornar uma pessoa justa. Você vai fazer para aquela pessoa, para o seu próximo, você vai agir de forma como você gostaria que agisse com você, né? Ou seja, se você quer que hajam com misericórdia para a tua vida, você vai agir de misericórdia para a vida daqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão à sua frente, aquele que está do teu lado, certo? Que é o seu próximo. A Bíblia fala assim. Infelizmente, o meu comentário hoje aqui para vocês é que estamos levando a vida dentro de igrejas, né? Como se fosse cadeias, prisões, onde ao invés dele te trazer para perto de Deus, ele te afasta de Deus. Ele coloca situações na tua vida para que você tenha muita dificuldade de se chegar perto de Deus. Eu te pergunto, do que adianta agora igrejas ficarem presas a usos e costumes como vestes, né, como muitas coisas que eles acham que a gente tem que ser diferente do mundo secular, a gente tem que ser diferente dos ímpios,
diferente, você tem que se vestir, você tem que ser assim, você tem um molde, né? Na verdade, quando essa pessoa entra nesse tipo de igreja, esse tipo de organização, tem um molde que ele coloca você dentro desse molde e você tem que se adequar nesse molde, senão você não tem condição de morar no céu, você é discriminado, você é visto de forma diferente. E a minha indignação, na verdade, é o quê? Do que adianta eu ter uma vida, né, para mostrar para os líderes religiosos, né, mostrar para os líderes de departamento, mostrar para os irmãos da igreja que eu ando com, por exemplo, uma mulher que anda com a saia lá no varrendo o chão, que anda com a manga comprida aqui que você não vê nem a mão, que anda com a gola aqui que você não vê nem um pedaço do pescoço, né? Que anda com o cabelo varrendo o chão porque não pode isso, não pode aquilo. E essa santidade toda, essa coisa toda, essa restrição toda, e não ter misericórdia do seu irmão. Porque se o mandamento se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós temos visto aí, hoje o que mais nós temos visto são pessoas que não têm de jeito nenhum misericórdia do seu irmão, tá? Se acontecer alguma coisa, por exemplo, esses irmãos que andam dessa forma, se por acaso acontecer alguma coisa na vida deles, misericórdia. Só Deus para ter misericórdia, porque o jugo que vai para cima dele, as ofensas e o julgamento que vai para cima daquele irmão são coisas que são terríveis. E a Bíblia fala que nós temos que ter misericórdia, nós temos que ser longânimos. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Dentro do fruto do Espírito tem longanimidade, amor, temperança, domínio próprio, né? E agora, como é que eu tenho domínio próprio? Como é que eu tenho longanimidade se eu não amo o meu irmão, se eu não me preocupo com o meu irmão, e se por acaso meu irmão cair, se por acaso meu irmão tropeçar, a Bíblia diz, um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse, esforça-te. A Bíblia fala também que o cordão de 2 dobras, ele é mais difícil de romper. E a Bíblia fala que temos que andar em 2, porque se um cair, o outro levanta. Ou seja, sempre a Bíblia traz que nós fomos chamados para ser salva-vidas, resgatadores de vidas, tá? Isso serve tanto para a pessoa que nunca teve um contato com Deus, e serve para aqueles que estão dentro das igrejas e de repente entraram em situação difícil, e você, como servo do Senhor, como santo, como dizem, santo, né? Deve ter a preocupação de ajudar aquele irmão que está naquela situação, né? Porque nós não podemos ser juízes, nós não fomos considerados juízes, instituídos juízes, nós somos constituídos homens e mulheres de Deus que fomos chamados para fazer a diferença, né? Qual é a diferença? Ajudar o seu irmão, socorrer o seu irmão. A Bíblia fala chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Infelizmente nós estamos vendo uma igreja que tem um jugo muitas igrejas que tem um jugo muito difícil, muito assim, o céu é muito distante, Deus é um ser supremo muito distante, sendo que a Bíblia, irmãos, a Bíblia, ela traz para nós aqui dentro, tá? Ela traz para nós aqui dentro palavras de paz, palavras em que Jesus diz, eu não te deixarei todos os dias da tua vida, eu vou estar contigo. Filho, se pecar, não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo. A Bíblia fala do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos ajuda, ele vai nos ajudar nessa caminhada. E como é que pode uma coisa dessa? O termo
ajudar, o termo misericórdia. Nós estamos vendo irmãos matando irmãos. Eu ouvi uma postagem uma vez que dizia que o exército de Cristo, uma vergonha, é o único exército em que os soldados, eles matam os próprios soldados que estão junto com eles. Ele não vai atrás, ele não vai ao ataque do inimigo, ele vai ao ataque dos próprios soldados que são do batalhão dele, do pelotão dele. Isso é uma vergonha para nós. Eu ouvi um testemunho de um pastor amigo meu, e a gente conversando um dia, ele vende lanche, né? E como ele estava vivendo naquele momento, né? Desse comércio que ele colocou, ele sabe, em frente a uma igreja, né? Em frente a uma igreja santa, né? Uma igreja que, para eles, só eles que vão para o céu, só eles que têm contato com Deus, só eles que têm as coisas melhores, só eles que são santos, só eles que são crentes. Por causa desse tipo de costume, tipo de coisa fechada, Deus veio para libertar, não veio para escravizar, não, irmão. Pelo amor de Deus. E aquele irmão chegou para mim e falou: pastor Jefté, eu tô assim muito decepcionado. Eu digo: o que foi que aconteceu? Essa igreja, ela é uma igreja grande, né? E eu achei por bem, porque tem uns trabalhos lá que tem movimentação de pessoas. Eu resolvi colocar a minha lanchonete, né? Que é ambulante, que pode ser movimentada, é compacta, pode ser movimentada para vários lugares. Então, naqueles dias, eu resolvi armar a minha lanchonete na mesma rua que é a entrada daquela igreja. E ali deu certo. Eu colocava ali o meu lanche, e quando terminava as reuniões, os cultos, né, eles simplesmente participava, comprava, né? Tinha vezes que eu ia para lá com a mercadoria, não voltava mais com a mercadoria, entendeu? Vendia tudo e era uma bênção. E aquilo ali foi uma porta que Deus abriu para mim. Todo mundo passa por dificuldade. E aí ele disse que um dia, em um dos cultos que aconteceu ali, quando acabou o culto, uma irmã veio até ele para comprar o lanche. E aí comprou, e na conversa, aquela irmã perguntou para aquele homem onde é que ele congregava, qual igreja pertencente àquela sede ali, de qual bairro que ele congregava. E ele falou para aquela irmã que não congregava naquele ministério, ele congregava em um outro ministério, né, uma outra igreja, mas estava ali com a lanchonetezinha dele ali, fazendo as vendas dele, sobrevivendo. E aí a irmã olhou para ele: então você não é você não é dessa igreja aqui? Não, eu sou de outra igreja, mas estou aqui, né, nesses dias aqui trabalhando. Ah, tá bom, virou as costas. Olha o que eu vou te dizer agora. Daquele dia em diante, a proporção de venda dele caiu de mais de 70%, ao ponto de dias dele ir para lá, de vender 3 lanches, quem vendia 50, 100, vender 3 lanches, e até que as vendas caíram bruscamente, realmente não dava mais para ele poder estar ali naquele lugar fazendo algum tipo de venda. Então, como é que pode agora eu pregar amor, pregar justiça, pregar santidade, dizer que nós temos que ser separados, que nós temos que ser santos, que nós temos que ser diferentes? Irmãos, o que Deus fala que nós temos que ser diferentes está no meu caráter, está agora quem eu sou na presença de Deus. Se eu era ladrão, se eu era traficante, se eu era falcatruz, se eu era alguma coisa ruim, eu mudar o meu caráter.
se eu era um miserável, se eu não tinha pena de ninguém, se eu não tinha... É mudar o meu caráter, é ser uma pessoa diferente. As mudanças têm que ser de dentro para fora, né? Agora eu vou ficar julgando um irmão porque o irmão é de uma outra congregação, de um outro ministério. Eu não vou nem comprar um lanche na mão do irmão. Que é isso, irmão? Que amor é esse que estão se falando? Que negócio é esse? Eu estou fazendo uma crítica à religião que hoje está sendo implantada em muitos lugares. Eu não digo para você que tem que ser liberal. A Bíblia diz que nós temos que ser temperantes, temperado, equilibrado. Nós não podemos extravasar em certo tipo de situações, como veste, como muitas outras coisas. Realmente a gente tem que ter cuidado com isso. Mas também eu não posso seguir um regime onde você não pode tanta coisa, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo, afastando as pessoas, né? Porque você tem que saber que quem faz isso na vida do homem, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu como pastor que vou ter que implantar, dizer para você: agora a partir de hoje você aceitou Jesus, agora você vai ter que viver assim, assim, assim. Você sai de uma prisão, você sai de um jugo para um outro. Você sai do jugo do mundo que o mundo, através da moda, através de tantas outras coisas, aprisiona você em muitas coisas. Não, para ser um cara legal, para ser uma pessoa, você tem que fumar maconha, você tem que cortar o cabelo assim, você tem que se vestir desse jeito, você tem que comprar uma roupa dessa marca, você tem que comprar um tênis dessa marca, você tem que ter um relógio dessa marca, você tem que ter um carro dessa marca. Para ser um cara legal, para ser uma mulher legal, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Você tem que, para ser um cara um macho, você tem que sair pegando todo mundo. Isso, o sistema do mundo já implanta nas pessoas um tipo de pressão que você já vive naquela pressão ali o tempo todo. Aí quando você vem para dentro da igreja, aí vem um outro tipo de pressão, né? Sendo que Jesus disse: vem como estás. Você não vai permanecer da forma que você está, mas você vai vir como está. E o Espírito Santo, a presença de Deus, a convivência com os irmãos, a convivência ouvindo a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é verdade. E quando você começa a ouvir a palavra de Deus, aí você percebe que agora você consegue se libertar de muitas coisas que agora você vai perceber que era errado. Mas eu não posso, né, dizer que sou mais santo porque eu me visto diferente. Eu não posso dizer que eu sou mais santo porque eu não uso alguns apetrechos que outras pessoas não usam. Eu não posso dizer que só eu vou para o céu porque ou por causa disso ou por causa daquilo. Eu preciso pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é misericórdia. A palavra de Deus é longanimidade. A palavra de Deus, ela é salva-vidas. A igreja, ela é um hospital que as pessoas vão para lá com problemas. As pessoas vão para lá com dificuldades, com depressões. As pessoas vão para lá precisando de ajuda, precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de afeto, uma palavra de consolo, né? O mundo oprime, o mundo acaba, o mundo trai. E aí quando a pessoa chega lá na igreja, chega com todas aquelas coisas dentro do coração angustiado, abatido, cabisbaixo, querendo se matar, querendo se suicidar, querendo fazer tanta coisa, querendo beber cachaça, querendo fazer tanta coisa. E você chega lá e você encontra uma palavra de Deus dizendo: não tem nada perdido, não há nada perdido. O Senhor, Ele tem uma solução para a tua vida. O Senhor, Ele tem uma solução para o seu problema. O Senhor, Ele tem a mão amiga que vai te sustentar. Ele vai entrar na sua vida, vai entrar na sua família e vai começar a fazer um tratamento. Agora eu vou para a igreja desse jeito, acabado, abatido, rejeitado pela sociedade, muitas vezes rejeitado por pessoas até que você pensava que te amava, pensava que estava do seu lado, e você vai para a igreja buscar aí um abraço, um acolhimento, e quando chegar lá você encontra um monte de regras,
um monte de regras que, se você não seguir aquelas regras, você é praticamente posto para fora. Você não presta, você não serve, tá? Foi o que eu acabei de falar sobre o irmão. Quer dizer, só porque não se enquadrava, não congregava, não é nem se enquadrava nas regras, nem olharam isso. É só porque ele não congregava no mesmo ministério, simplesmente eles pararam de comprar o lanche na mão do irmão. Vamos colocar na nossa cabeça o que é verdadeiramente fazer a obra de Deus, né? Vamos ver se fazer a obra de Deus e ter contato com Deus é sacrifício. Samuel falou isso para Saul, quando Samuel deu as ordenanças para Saul, e Saul não cumpriu com aquilo que Samuel instituiu para ele. E Saul simplesmente veio trazer uma desculpa, dizendo que fez aquilo porque tinha que fazer sacrifícios a Deus e tal. E Samuel disse para ele: o que é melhor? É obedecer ou sacrificar? É melhor a obediência ou o sacrifício? Muitas pessoas levam o seguinte: é melhor o sacrifício, é melhor sacrificar. Só que a própria Bíblia diz o seguinte: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, contra o seu próximo, e você vem oferecer sacrifício na casa do Senhor, a Bíblia diz assim: coloque o seu sacrifício aí no pé do altar, volte, vá se reconciliar com o seu irmão, vá cuidar, vá se consertar com o seu irmão, e depois você volta e oferece o sacrifício. Ou seja, depois, o sacrifício hoje para nós é irmos louvar a Deus, dar o nosso louvor, dar a nossa adoração, nosso espírito, alma e corpo, ir lá e entregar a Deus: tu és o nosso Deus, habita em mim, Senhor. Eu quero ser diferente, eu quero ser bem tratado. Você quer ser bem tratado, mas você não quer tratar bem as pessoas que estão à sua volta, tá? E isso é um problema. Cuidado, porque você está achando que está caminhando para o céu, caminhando para um contato com Deus, e você não está, porque você não tem misericórdia, você não tem compaixão de ninguém que está ao seu redor. Você só pensa em você, você só pensa no tratamento bom para você, e sendo que a Bíblia diz que você tem que tratar o próximo como a ti mesmo. Então, se você quer carinho, longanimidade, se você quer que as pessoas te entendam, quer que as pessoas te compreendam, quer que as pessoas te abracem, quer que as pessoas te ajudem quando você estiver com dificuldade, quer que as pessoas te dêem a mão quando você cair, você tem que agir da mesma forma com as pessoas. Infelizmente, hoje, dentro das igrejas, estão matando os irmãos, matando as ovelhas. E, infelizmente, isso é uma realidade. Nós estamos vivendo em um momento em que a religião está tratando uma forma tão diferente os seus membros, que muitos estão ou indo para o mundo, ou indo para outras igrejas, para outros ministérios, ou permanece aonde está, mas sendo oprimido, carregando um peso, vai para a igreja e volta pior do que quando chegou lá. E isso é um problema. Pensa nisso, tá? Pensa nessa reflexão que nós estamos tendo. Hoje é quinta-feira, né? Dia 19 de outubro, 5 horas da manhã. Estou aqui na viagem para Paulo Afonso e me veio essa linha de pensamento. Eu queria deixar essa palavra para vocês. Deixa aí o seu comentário. Nós estamos aqui à disposição. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas se você puder, dê um comentário aí. Nós estamos aqui à disposição. Deus abençoe a você e a sua família.